Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022 do Grupo Carrefour Brasil. Apresentando o time do Grupo Carrefour Brasil, temos aqui presentes o CEO da companhia, Stefano Maquer, o CFO, Davi Murciano, a diretora de Relações com Investidores, Natália Lacava. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa informação disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Carrefour Brasil constituem-se em crenças e premissas da administração, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Grupo Carrefour Brasil e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o CEO da companhia, Stefano Maquer, para iniciarmos a nossa apresentação. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos e todas e obrigado por estarem mais uma vez conosco para a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022. Estou muito feliz em estar com vocês novamente e ainda mais para falarmos sobre os resultados desse trimestre que foram muito satisfatórios. Esses últimos meses foram muito dinâmicos, como a conclusão da aquisição do Grupo BIG e início da integração. E mesmo com todos os desafios desse período, os nossos times se mantiveram trabalhando com agilidade, responsabilidade e foco no cliente e entregaram resultados surpreendentes. Construímos uma organização ágil e muito responsiva para seguir trabalhando nas nossas próximas conquistas, sejam elas na integração, na digitalização ou na expansão. Tivemos uma receita de mais de 26 bilhões de reais, crescimento de mais de 35% este trimestre. Nosso EBITDA apresentou crescimento de 25%. Iniciamos também a integração do Grupo BIG e continuamos com nosso plano de abertura de lojas orgânicas e já contamos com 8 novas lojas Atacadão no ano. Tivemos aumento de 120 bips de market share no trimestre, mesmo sem o BIG, o que mostra a relevância de nossos negócios para o consumidor, especialmente, isso é ponto importante, neste momento de inflação alta a poder aquisitivo comprometido. Na frente de digitalização, atingimos GMV total no trimestre de 1,5 bilhões de reais, o dobro em comparação ao trimestre número 2, 2021. No Atacadão, o GMV atingiu o marco de 1 bilhão de reais no primeiro semestre e, dado o sucesso do canal digital nessa unidade de negócios, já estamos trabalhando novo aplicativo e novo site
de melhor navegação para o usuário, o que serão lançados em breve. A iniciativa In-Store Picking no Varejo já apresenta 43% de penetração nas vendas alimentares online, o que demonstra também uma muito boa aceitação. Nosso banco apresentou mais de 100% de crescimento na aquisição via canal digital em comparação ao primeiro trimestre do ano, e esse canal apresentou 36% de penetração de volta aos antigos patamares. Em relação à nossa responsabilidade como empresa, lançamos tema, nosso relatório anual de sustentabilidade, com todas nossas conquistas nessa frente, no ano de 2021. Convido a todos e todas a acessar o documento que está disponível no site de Relações com Investidores. O Atacadão foi a primeira unidade de negócios do grupo Carrefour Brasil a receber a certificação ISO 37001 de gestão anti-suborno. Desde 2019, temos processos robustos e formais para prevenir a detectar corrupção pública e privada. E essa certificação internacional atesta a qualidade de nossas práticas anticorrupção. Também fomos o primeiro varejista nacional a receber a premiação Good Farm Animal Awards, que atesta nossas boas práticas na frente de bem-estar animal. No que diz respeito à diversidade agora, destacou a formatura da primeira turma de empreendedores negros para a captação de investimentos no mercado. Após 6 meses de treinamentos, alguns desses empreendedores já receberam investimentos de investidores locais e estrangeiros. Mais uma vez, eu tenho muito orgulho de liderar esse time tão engajado e entusiasmado com tudo o que vamos construir no futuro. Dos maiores eventos do trimestre, obviamente, foi a conclusão da aquisição do Grupo BIG em junho. Iniciamos a integração com toda a energia e foco em conversões e captura rápida de sinergias. E já tivemos avanços em diversas frentes. Anunciamos no dia 1 a nova estrutura de liderança e ajustamos a estrutura de headquarter. Tivemos a primeira onda de negociações de compras diretas e indiretas. E nessa frente de compras indiretas, diversas negociações já estão concluídas. Na frente de conversões, iniciamos a primeira onda de conversão de lojas, que deverá ser finalizada até meados de novembro ou dezembro. Nessa primeira onda, já estamos finalizando a fase de desmobilização das lojas e teremos 13 lojas sendo convertidas para Atacadão e 3 lojas para Carrefour. A segunda onda de conversões está prevista para início em setembro. Como vocês podem ver, estamos muito focados nessa integração para que ela seja feita com agilidade, com responsabilidade e como líder do varejo alimentar brasileiro, estamos ainda mais bem posicionados para oferecer aos nossos clientes a melhor oferta e criar ainda mais valor para nossos acionistas. Com isso, passo a palavra ao David para falar sobre os dados financeiros. Obrigado, Stéphane, e bom dia a todas e todos. Como já tiveram a oportunidade de ver nossos resultados no release publicado ontem, vou passar rapidamente pelos números do trimestre. Lembrando que os números consideram os resultados do Grupo BIG no mês de junho. Então, começo pelo slide 6, com a performance das vendas do segundo trimestre. Nossas vendas brutas atingirão 26,6 bilhões, com crescimento de mais de 35% em comparação com o ano anterior. O crescimento do like-for-like foi destaque nas 2 unidades de negócio que tiveram crescimento de duplo dígito com volumes de alimentos positivo. No Atacadão, crescemos fortes 22,4% e no Varejo 10,5%, com destaque para o alimentar, que já cresceu 17,1%, e vou detalhar melhor mais adiante. Se olharmos nosso crescimento like-for-like acumulado nos últimos 4 anos,
O consolidado supera 50%, um número muito expressivo. De acordo com o Nielsen, tivemos ganho de 120 bips de market share no trimestre, mesmo sem o grupo Big, o que reforça a solidez de nossos modelos. No slide 7, vemos o reflexo de uma maior dinâmica comercial no trimestre, provendo os melhores preços aos consumidores brasileiros, tanto no atacadão quanto no varejo, que gerarão uma pressão na margem bruta na comparação ano contra ano, mas também uma forte diluição do SG&A. Com isso, no slide 8, observamos um EBITDA recorde atingindo em um segundo trimestre 1,7 bilhões. É um destaque aqui que a todas as unidades de negócios contribuirão positivamente para a melhora do EBITDA. Vamos aumentos nominais do atacadão e varejo, tanto no varejo e o banco. Passando para o slide 9, vemos que o nosso lucro líquido ajustado cresceu 1,3%, mesmo com a alavancagem mais alta, o que nos deixa muito satisfeitos. A geração de caixa operacionais nos últimos 12 meses continua muito forte. O free cash flow operacional totalizou 6,1 bilhões, crescendo mesmo em cima de uma base forte de comparação, e o nosso fluxo de caixa livre atingiu 3,7 bilhões, efeito dos investimentos feitos em expansão, o que demonstra a força do maior varejista do Brasil. No slide 10, observamos os efeitos do pagamento total da aquisição do Grupo BIG. Do lado esquerdo do slide, o gráfico mostra o nosso endividamento líquido antes de desconto dos recebíveis, para que seja possível uma comparação de acordo com os mesmos critérios com os demais players do mercado. Do lado direito, incluindo o desconto dos recebíveis, eles, de acordo com o padrão adotado pela agência do rating, como já esperado, atingimos um pico no trimestre. Entretanto, reforçamos nossa expectativa de fechar o ano em não mais que 2 vezes o EBITDA ajustado. Agora vou comentar sobre os resultados trimestrais das unidades de negócio, começando pelo atacadão no slide 12. Continuamos mantendo nosso forte ritmo de expansão e implementando melhoras nos nossos modelos de negócios. Essa expansão contribuiu com 6,8% de crescimento no trimestre. E hoje operamos 258 lojas e 33 atacados de entrega. Abrimos 6 lojas no trimestre, totalizando 8 lojas até junho, e nossa operação de digital continua crescendo e já está presente em 125 lojas e nos 33 atacados de entregas. O canal digital já tem 3,4% de participação nas vendas do atacadão, e nas vendas do B2B, ela já representa mais de 5%, o que demonstra a rápida evolução do canal. Estamos trazendo também novas melhoras para nossos modelos de negócio, melhorando a experiência do cliente, mas sem perder nosso foco em custos. Estamos implementando o Wi-Fi nas lojas, que já está presente em 68% das lojas, e até o fim do ano estará disponível em 100% das lojas. Lançamos um sistema de impressão de cartezas que, além de reduzir custos, traz uma maior padronização e também um novo modelo de checkout que nos proporciona um melhor uso do espaço e passagem de hortifruti. Passando para o slide 13, as vendas brutas do atacadão no segundo TRI atingirão 18 bilhões e nosso like-for-like atingiu um patamar impressionante de 22,4% de crescimento, com volumes positivos. Esse desempenho foi positivamente impactado pelo aniversário do atacadão em Erbil, mas também é fruto do nosso grande poder de escala e habilidade de oferecer sempre o melhor preço a nossos clientes. Para finalizar os comentários sobre o atacadão, no slide 14, a dinâmica do margem bruta e margem EBITDA refletem nosso foco em prover uma alimentação acessível a nossos clientes, que resultarão em uma maior dinâmica comercial e a maturação das lojas. Dessa forma, a margem bruta no trimestre foi de 14,1%,
uma pressão de 80 bips versus o segundo trimestre de 2021. Os elevados volumes somados a nossa eficiência operacional nos proporcionarão diluição de SG&A, que como percentual das vendas apresentou queda de 50 bips, ano contra ano. E por fim, nosso EBITDA ajustado apresentou um crescimento de 26%, com margem de 6,7%, praticamente flat ano contra ano, e dentro dos patamares históricos do atacadão. Se olharmos o gráfico da direita, vemos que o ramp-up das novas lojas abertas a partir de 2020 continua forte, ao mesmo tempo em que as lojas maduras abertas até 2019 continuam operando dentro do nível normalizado do modelo, mais uma vez reforçando nossa expertise e boa capacidade de execução. No slide 16, vou comentar sobre o varejo. Os resultados dessa unidade de negócio refletem nosso foco em proporcionar uma melhor experiência ao cliente, em ajudar o consumidor a enfrentar o ambiente inflacionário elevado. Vimos algumas mudanças no comportamento do consumidor, dado o ambiente macro desafiador que enfrentamos. Observamos uma maior frequência do cliente, com uma queda no ticket médio e nos números de itens por cesta. Os produtos únicos, aqueles que são próprios para o consumo, mas estão fora do padrão estéticos, apresentaram um aumento de 82% nas vendas. E os produtos de marca própria continuarão aumentando a penetração e atingirão 20% no trimestre, reforçando a relevância de nossa estratégia de oferecer um sortimento mais amplo e opção de qualidades aos clientes, especialmente neste ambiente difícil. A iniciativa In-Store Picking, que já está disponível em 100% das lojas do varejo, teve uma penetração de 43% nas vendas online de alimentos no trimestre, o que demonstra a relevância da iniciativa, que traz melhor preços, o sortimento e menor tempo de entrega. Passando para o slide 17, tivemos excelente desempenho das vendas totais do varejo, em especial no segmento alimentar, que apresentarão volumes positivos. As vendas totais crescerão 15,2%, e o like-for-like do trimestre foi de 10,5%, com like-for-like alimentar de 17,1%, e no alimentar ficou flat no ano contra ano, mas com uma melhora sequencial. Nessa categoria, vemos que o bazar e o textil novamente apresentam like-for-like positivo, mas eletrônicos seguem pressionados com like-for-like de menos de 7,4%. Nesse slide, também gostaria de destacar o impacto do ambiente competitivo, específico nas vendas do hipermercado. No gráfico no centro, vemos que o gap entre as lojas impactadas ou não impactadas pelo ambiente competitivo é bem pequeno. Se falarmos apenas do segmento alimentar, o like-for-like do trimestre nas lojas impactadas foi apenas de 160 bips, maior que nas lojas não impactadas. Ou seja, vimos forte performance em todos nossos hipermercados, impactado ou não pelo fechamento de competidores, o que demonstra a importância do modelo do hipermercado para o cliente. No slide 18, vemos que os resultados do varejo refletem uma combinação melhor e sustentável de menor margem bruta e estrutura mais enxuta. Nossos SG&A como percentual das vendas vem diminuindo ano a ano, e no segundo TRI atingimos patamares semelhantes ao pico da pandemia, quando tivemos um volume excepcionalmente alto. A margem bruta também apresentou reduções ao longo dos anos, dado nossa estratégia de prover melhores preços ao cliente. E, por fim, essa melhor combinação de margem bruta e SG&A resultará em uma margem EBITDA de 5,8% no trimestre. No slide 20, vemos que o canal digital continua crescendo devido principalmente ao segmento alimentar. O GMV total cresceu dobro, atingindo 1,5 bi no trimestre. O GMV alimentar cresceu mais de 3 vezes,
com destaque para o canal digital do Atacadão, que apresentou crescimento de 7,7 vezes, e para o canal 1P, das duas unidades que somados crescerão 4,1 vezes. O canal digital do Atacadão já representa 3,4% das vendas totais e no varejo representa 5,7% das vendas de alimentos totais. E continuamos evoluindo para trazer cada vez mais conveniência ao cliente. Passando para o Banco Carrefour no slide 22, vemos que nosso banco manteve seu forte ritmo de crescimento com aumento de 9,4% no ano contra ano. O canal Offers e o cross-sales continuam com sólidos resultados e destaco aqui o que Stefan já mencionou no início da retomada, a aquisição via canais digitais cresceu 100%. E também o APAG, a maquininha do Atacadão, que teve aumento de 38% TPV versus o primeiro trimestre. Mais uma vez, nosso banco reforçando todo o seu potencial. No slide 23, vemos como o conhecimento do cliente é diferencial e nos trouxe precisão para uma rápida melhora na inadimplência. A receita de intermediação apresentou crescimento de 20% no trimestre. O índice de eficiência operacional apresentou uma melhora de 4,8 pontos no ano contra ano. Como vocês já sabem, nossas iniciativas tomadas desde dezembro do ano passado para evitar uma crise de inadimplência resultaram em níveis de over 30 e over 90 dentro do já esperado. O over 30 ficou praticamente estável em comparação ao trimestre passado. E over 90 atingiu seu pico, naturalmente devido ao envelhecimento do over 30 de março. A expectativa para os próximos trimestres é de normalização tanto do over 30 quanto do over 90 e reafirmamos que 2022 retomaremos os patamares fortes de 2019. No slide 24, o crescimento do 17,1% do EBITDA do banco comprova o nosso conhecimento e expertise em balancear risco e retorno. O lucro líquido aumentou 20,8%, impulsionado pela nossa eficiência tributária, que resultou na constituição de uma corretora de seguros em 2021, devido à diversificação de receita que vem sendo implementada. Finalizo aqui os destaques financeiros e retorno a palavra para Stefan concluir. Muito obrigado, David. Para concluir, queria dizer que entregamos muito bons avanços em todas as nossas atividades, no primeiro semestre do ano, com melhora sequencial no segundo trimestre. Apesar do cenário econômico, inflacionário e social, estamos confiantes para o segundo semestre deste ano de 2022. As iniciativas implementadas nos últimos meses continuarão gerando efeito muito positivo na segunda metade do ano. Além disso, entramos firmes e muito energizados no processo de integração do Grupo BIG, também com melhorias relevantes no crescimento das atividades deste grupo no mês de junho e no início do mês de julho. A organização, que já estava pronta desde o dia 1, está andando muito bem e já temos lançada a primeira onda de conversões de lojas e as primeiras conquistas de sinergias. Com consistência, com coragem e com a motivação de todos e todas dentro da empresa, seguiremos este caminho certo de entregas e iniciativas positivas para os nossos clientes, os nossos parceiros, os nossos acionistas e toda a sociedade brasileira. Muito obrigado e passamos agora para as perguntas de todos vocês. Agora, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que os façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela.
Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. A nossa primeira pergunta é do Luiz Felipe, analista sell-side do BTG Pactual. Luiz Felipe, estamos enviando a solicitação para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, bom dia, Stefan, bom dia, Davi. A minha pergunta, Stefan, é justamente sobre esse seu último ponto, né, sobre a integração do grupo BIG. Se você podia comentar um pouco para a gente como esperar a evolução da margem estrutural do BIG, né? Vocês abriram os dados, né, tanto do segundo semestre cheio quanto também de junho, né, mostrando a evolução em relação ao ano passado. Então, se você pudesse comentar como é que a gente poderia esperar essa evolução ao longo dos próximos trimestres. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia, Luiz Felipe. Bom, os primeiros meses são primeiros meses onde estamos estabelecendo, estamos começando a nossa jornada de implementação da sinergia. Então, temos muitos one-off, temos efeitos pontuais e não dá para tirar uma conclusão e fazer uma projeção para o ano. Então, é um pouco cedo para analisar e para dar guidance sobre o margem do grupo BIG. E já posso comentar que o que comunicamos faz mês da sinergia do grupo BIG, do plano de implementação, ficamos exatamente nos mesmos objetivos. Então, nada novo, seguimos bem em marcha, com boas notícias, mas confirmamos tudo o que falamos faz mês. Perfeito, Davi, obrigado pela resposta. O que podemos dizer é que vamos ter uma convergência entre os modelos do grupo BIG e os formatos do grupo Carrefour, entre Atacadão e Maxi, o varejo do grupo BIG e o varejo do Carrefour, passo a passo, como processo de integração que já falamos. Obrigado. Não, perfeito, Stefan. Obrigado pela resposta também. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Felipe Casimiro, analista sell-side do HSBC. Felipe, por favor, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos, Stefan, Davi. Primeiro, eu queria explorar o desempenho do Sam's Club, né, que está abaixo do resto da companhia. Então, vocês poderiam elaborar um pouco as razões desse desempenho? É uma base de comparação alta ou algum problema operacional na bandeira? E minha segunda pergunta é sobre a categoria de não-alimentos no Carrefour Varejo, especialmente eletroeletrônicos. Vocês poderiam compartilhar algum tipo de plano de ação para o segundo semestre, alguma ação específica para a Copa, para Black Friday, e também como que está a qualidade desses estoques, assim, quantidade para a categoria de eletroeletrônicos. Obrigado. Muito obrigado pelas perguntas, Felipe. Sobre o Sam's Club, antes de falar especificamente do Sam's Club, acho que numa empresa que vai ser comprada é um pouco normal ter os últimos meses como uma performance um pouco embaixo do que foi no passado. Há uma desmobilização pouco a pouco, cada vez que a integração está mais perto. Agora, estamos dentro da casa desde um pouco mais de mês e, como todos, bem, como eu disse, bem engajados para ter muito boas performances nos próximos meses. Falando especificamente do Sam's Club, o Sam's Club teve mais impactos do efeito da pandemia e da desorganização global das importações, por exemplo. Eles têm uma parte muito mais importante de importações e demorou um pouco nessas categorias o abastecimento. Então, tiveram
eles tiveram mais complicações operativas devido à situação da guerra entre Ucrânia e Rússia e antes disso e todos os impactos da pandemia, fechamento das fronteiras e desorganização global dos abastecimentos. Agora estamos energizados por ter uma performance maior no Sam's Club, já positiva em junho, continuamos em julho e entregar uma performance muito mais perto dos outros negócios, seja o varejo, seja o atacado. Isso para o Sam's Club. Sobre a parte não alimentar do varejo, especialmente dos hipermercados, o que vemos é uma melhora sequencial cada mês desta parte, seja no textil, seja no bazar, e também nos produtos eletrodomésticos. Mudamos em maio, acho que já a última vez falamos sobre a nossa organização. Mudamos em maio toda a organização desta parte dos produtos eletrodomésticos, compras e vendas. Temos novo diretor nessa parte e como uma proximidade maior entre o digital e as lojas. Está funcionando muito bem. Já em junho tivemos aumento das vendas dos produtos eletrodomésticos em toda a companhia e hipermercados, mas o digital, voltando a crescer nessa parte onde tivemos uma performance muito mais baixa nos últimos meses. E quando estou falando de últimos meses, é mais de um ano. Então, estamos recuperando muito bem nessa parte, além de ter um cenário ainda mais complicado. Obviamente, estamos preparando muito forte a Copa do Mundo, o Mundial, e também o Black Friday para aproveitar e recuperar o que foi no ano passado muito mais baixo. O segundo semestre nos produtos eletrodomésticos foi muito baixo, então temos uma oportunidade enorme devido ao planejamento comercial, Copa do Mundo, Black Friday e novas iniciativas que o novo time está já implementando. David, você quer somar algo? Sí, o Felipe perguntou para o estoque. A situação do estoque é boa. Não temos nenhum problema do estoque. A situação está sana e todo está em linha. Nenhum problema. Perfeito. Muito obrigado, Stefano e Davi. Obrigado. Obrigado, Felipe. A nossa próxima pergunta vem do Thiago Macruz, analista sell-side do Itaú BBA. Thiago, por favor, pode prosseguir. Legal, pessoal. Minha pergunta é com relação à dinâmica comercial, né? A gente viu uma postura um pouquinho diferente nesse trimestre, tanto do lado de vocês, quanto do lado da competição, do mercado, uma postura mais aguerrida de preço e a consequência acabou sendo positiva, né? A elasticidade de venda veio. Eu queria entender se essa dinâmica comercial é um passo diferente, se a gente pode imaginar isso como algo perene para o resto do ano, para terceiro e quarto trimestres, ou se a gente deve pensar especificamente no Atacadão como algo mais particular do segundo tri, dado o evento do DIAAC que vocês tiveram esse ano e não tiveram no ano anterior. Se puder falar um pouquinho mais sobre isso, seria muito legal, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, Thiago, pela pergunta. Sim, tivemos uma dinâmica comercial muito forte no segundo trimestre, especialmente no Atacadão. O que podemos dizer é que, obviamente, o aniversário do Atacadão no mês de abril foi muito forte, mas vimos crescimento muito bom em maio e junho. Então, não podemos dizer que vamos manter a dinâmica do aniversário, porque um aniversário é um aniversário, obviamente, mas a dinâmica é muito boa em maio e junho. Então, isso sim, podemos dizer que está mantendo esta dinâmica nos próximos meses e vamos também ter, como nos produtos
eletrodomésticos, uma segunda parte do ano, como outros elementos de dinâmica comercial para ter vendas muito fortes também. Mas não podemos esquecer este mês de abril bem específico. David? Obrigado. Obrigado a vocês. Excelente. Obrigado, Thiago. A nossa próxima pergunta vem do Joseph Giordano. Perdão, só uma coisa, Thiago, para complementar o ponto do Stefan, que o que a gente viu no segundo tri é parte do modelo do atacadão, parte do modelo do atacarejo, de quando a gente tem esta capacidade, e em particular o Grupo Carrefour Brasil, com nosso balanço, com nossa capacidade financeira, se temos momento em que podemos apoiar e fazer ação mais forte, vamos a fazer. Temos essa capacidade e vamos a seguir assim. É parte do modelo. Como já falamos muitas vezes, o modelo do atacadão, o modelo do atacarejo, o modelo do top line. Então, vamos a seguir crescendo, vamos a ficar invertindo quando temos esses momentos assim de capacidade financeira de fazer. Tivemos primeiro tri com oportunidade de fazer compras oportunísticas, que também ajudou para acumular resultado, e no segundo tri invertimos parte disso. Então, é assim, o modelo do atacarejo é muito importante lembrar que assim tem e vamos a ficar assim. Se temos outra oportunidade de fazer, faremos outra vez. Perfeito, está super claro. Só aproveitando, dado essa sua continuidade, Davi, é razoável dizer que essa postura de vocês está trazendo uma dificuldade adicional para os pequenos operadores, para cash and carries menores? Vocês já começam a ver alguma sinalização de alguns deles tendo dificuldade em manter crescimento, ou ainda é cedo para fazer uma afirmação como essa? Não quero comentar para a competição, para os pequenos ou para os grandes competidores. O que olhamos é o ganho do market share. Temos 120 bips do ganho do market share a nível total, então supongo que esse ganho do market share vendrá de algum competidor que estará sofrendo, sim. Mas eu não tenho desglose de onde ganhamos a quebra, de onde ganhamos o market share, mas sim, 120 bips do ganho do market share, alguém estará sofrendo, sim. Está super claro. Obrigado pelas respostas, pessoal. Obrigado, Thiago. A nossa próxima pergunta vem do Joseph Giordano, analista sell-side do JP Morgan. Por favor, Joseph, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Stefan, David. Obrigado por pegarem minha pergunta. Na verdade, são duas. Uma é do lado do atacarejo, então aproveitar aqui, né, um resultado bastante forte de top line, queria explorar como é que vocês estão vendo essas tendências, principalmente no mês de julho, e aí dentro da tendência do atacarejo, explorar um pouco a estratégia B2B de vocês com o atacado de distribuição, né? Então, aqui explorar qual que seria a oportunidade dentro do Grupo Big hoje, e também o quanto isso aqui tem contribuído para levar o retorno dentro do atacadão. E a segunda pergunta ela vai um pouco no lado fiscal da companhia. A gente vê alguns competidores com teses fiscais, principalmente com subvenção sobre itens de cesta básica ou subvenção sobre distribuição. Eu queria entender de vocês como é que vocês estão nessa discussão, que seria algo que poderia ajudar muito a parte do lucro da companhia. Obrigado. Muito obrigado, José. Vou responder as primeiras perguntas e deixar o David responder a segunda. A top line de julho está em linha com os últimos meses. Estamos muito bem posicionados neste mês de julho, em todas as nossas atividades, como algumas melhorias em algum formato do Grupo Big. O que podemos dizer lá do atacarejo, especialmente no atacado, vamos aproveitar da integração do formato Maxi e de toda a organização do formato Maxi
do Grupo BIG dentro da organização Atacadão, especialmente nos atacados. Vamos converter alguns centros de distribuição do Maxi como novos atacados e ainda mais crescer na parte do B2B. Então, o que vemos desta integração para o atacarejo, o cash and carry, para nós é uma formidável capacidade de crescer nas lojas de cash and carry do Atacadão, mas também lá do Atacado, como crescimento possível convertendo centros de distribuições do Maxi em atacados para o Atacadão. Sim. Bom dia, José. Para os aspectos tributários, sempre estamos adaptando a nossa política comercial frente a essas mudanças. São complexas, há muitas coisas que vêm, então, mas sim, estamos olhando e vamos aproveitar o que podemos aproveitar, com certeza. Obrigado, Joseph. A nossa próxima pergunta vem do Rubem Couto, analista sell-side do Santander. Rubem, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Eu queria pegar o gancho dessas últimas respostas em relação à dinâmica comercial e margem bruta. Olhando no Atacadão, a gente tem visto aí essa intensificação comercial continuando, tem funcionado, o aumento do B2B também, seja via e-commerce ou seja via a retomada que tem contribuído também. Do lado do varejo, você tem o não alimentar voltando. O que eu queria entender, até ouvindo essas últimas respostas de vocês, esse segundo semestre de 2022, a gente deveria enxergar uma margem bruta parecida com o que a gente viu agora no segundo TRI, ou pode ter alguma mudança, uma pressão um pouco maior? Isso que eu queria entender. Obrigado. Obrigado, Ruben. Bom, você já sabe que não comunicamos nenhuma guidance, mas também o que sabemos é que o H2 tem uma sazonalidade mais favorável. Então, sim, não temos nenhuma preocupação da evolução de nossos margens. Achamos que vamos a seguir no mesmo ritmo, temos uma melhora sequencial no varejo, vamos a seguir melhorando sequencialmente, e o Atacadão, como já falamos, tem modelo muito robusto, modelo que permite fazer investimento de preço quando precisamos, mas o patamar de profitabilidade e de bottom line do Atacadão se vai manter. Vamos a ter os impactos a nível global, a nível consolidado, vamos a ter o impacto da implementação, da integração do Grupo BIG, mas fora disso, o nível de cada formato vai seguir com melhora sequencial para o varejo e uma evolução positiva com a sazonalidade do modelo do atacarejo. E o banco também tem que seguir crescendo também com sua evolução. Excelente, obrigado. Obrigado, Rubem. A próxima pergunta vem do João Soares, analista sell-side do Grupo Citi. João, por favor, pode prosseguir. Obrigado e bom dia, pessoal. Tenho duas perguntas rápidas aqui. A primeira é falar um pouquinho sobre, vocês falaram bastante já do Atacadão, queria falar um pouquinho sobre varejo e falar um pouquinho sobre hipermercado, né? Já está vendo no segundo trimestre, tem uma aceleração sequencial aqui do Same Store Sales, e vocês colocaram que uma parte pequena ali que tem impacto de dinâmica competitiva, né? Então, assim, o formato em si está mostrando uma melhora de volume, e eu queria entender de vocês, né, como é que a gente deveria pensar um pouco o posicionamento de preço do hipermercado, né? E aí olhar um pouco o longo prazo, como é que vocês veem a questão não só de dinâmica de preço, mas crescimento para esse formato e rentabilidade também, tá? Essa é a primeira pergunta. A segunda, eu queria ouvir um pouco sobre o banco, né? Vocês colocaram a estabilização
do over 30, né? Então, se a gente olha para frente, essa estabilização pode ajudar aqui na dinâmica de provisão, né? E você colocou, Davi, pelo que eu entendi, que, em geral, assim, se você está vendo um ambiente um pouco... Essa questão de inadimplência está mais controlada, né? Então, se esse controle maior indica que vocês podem fazer menos provisões para frente. São essas perguntas. Obrigado. Muito obrigado, João. E como você, sobre a primeira pergunta, o preço, o crescimento e a rentabilidade do varejo, especialmente dos hipermercados, como você sabe, tivemos inversões nos preços no primeiro trimestre, falamos sobre isso a última vez. O que dissemos neste momento é que fizemos o esforço neste momento e vimos, como falamos, vimos que a consequência foi muito bem positiva e bem recebida pelos nossos clientes. Como estamos acompanhando eles neste momento de cenário inflacionário, poder aquisitivo comprido, acho que tivemos a boa iniciativa para acompanhar eles e assegurar volumes positivos e crescimento em massa total no varejo. Então, fizemos este esforço no primeiro trimestre, nos ajustamos tranquilamente durante o segundo trimestre, estamos bem agora e vamos continuar desta mesma forma nos próximos meses. Então, não vejo uma mudança forte na dinâmica comercial do varejo, especialmente do hipermercado, no terceiro trimestre até o final do ano, comparado ao que vimos nos últimos meses. Então, crescimento para este formato e também, como todas as iniciativas no não alimentar que já falamos. Então, o nível de rentabilidade deveria ficar como é, o que achou muito bom neste cenário onde nos encontramos. Acho que temos a boa resposta para os nossos clientes e, obviamente, entregando bons resultados também no varejo. David? Sim, a nível do margem para o varejo, você olha, damos aqui disclosure da evolução de nossos margens e de nossos gross margin e de nossos SG&A. A gente acha que tivemos nível, patamar muito alto durante a pandemia, mas temos que voltar e vamos a voltar aos níveis do antes da pandemia. Isso acho razonável ter essa perspectiva de que o nível do varejo tem que estar e melhorar com o que tivemos antes da pandemia. Agora, para a pergunta sobre o banco tem uma capacidade, nosso banco tem uma capacidade muito forte de análise do comportamento do cliente e por isso tivemos uma reação antecipada com o mercado e a única maneira, finalmente, de ajustar os non-performing loans é de ajustar o crédito, de ajustar a autorização do crédito para o cliente. É a maneira mais imediata que todo o sector tem. Isso já fizemos, então, e por isso você pode observar uma estabilização de nossa inadimplência over 30 e tem que seguir melhorando. Ajustamos, temos essa capacidade de análise de dados, temos uma base de dados muito forte, com muita informação que nos permite ter uma reação adequada. E por isso ficamos confiantes com a evolução de nosso banco, da rentabilidade do banco e do crescimento do EBITDA do banco. Perfeito, Davi, Stefan, obrigado. Obrigado, João. A nossa próxima pergunta vem do Vinícius Strano, analista sell-side do UBS. Vinícius, por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. No Atacadão, vocês podem comentar um pouco como foi a contribuição do B2B
tanto para o like for like e para a margem bruta nesse trimestre. E ainda sobre o mix de B2B e B2C, como que ele tem evoluído aqui pensando numa maior reabertura da economia e como que vocês esperam isso se comportar daqui para frente? Obrigado. Desculpa. Muito obrigado pela pergunta. Não, Vinícius, não vemos uma mudança forte da participação do B2B ou do B2C no atacadão. Estamos aproveitando cada vez as oportunidades do mercado entre os dois, mas isso é uma semana, outra semana, e globalmente, quando falamos de trimestre, não vemos mudanças fortes. Os dois lados estão crescendo muito fortemente. Então, não há uma diferença enorme entre os dois canais. David? Sí, y tampoco tenemos una diferencia y una evolución significativa de margens. A retomada es boa, todo está voltando, tanto no B2B como no B2C, nos mismos patamares. Entonces, no tenemos ninguna influencia o efecto do mix do B2B versus o B2C. Nada relevante aqui. Perfeito. Obrigado, Stefan. Obrigado, Davi. Obrigado a você. Obrigado, Vinícius. A nossa próxima pergunta vem da Irma Sgars, analista sell-side da Goldman Sachs. Irma, por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia, obrigada por pegar a minha pergunta. Eu tenho uma pergunta sobre as vendas digitais. Vocês tiveram um crescimento bem forte lá no 1P alimentos, dos alimentos, e que agora realmente o maior, tem sido o maior segmento dentro do GMV, e ao mesmo tempo o last mile caiu um pouco ano contra ano. Eu entendo que obviamente ainda deve ter aí uma reflexão das dinâmicas da normalização do fluxo dentro das lojas, que obviamente faz com que talvez as pessoas usem menos o last mile. Obviamente também tem cada vez mais aquele in-store picking que vocês estão fazendo, mas o que mais que dá para dizer sobre essa dinâmica do crescimento que eu citei aqui? Bom, a Humano, muito obrigado pela pergunta, Irma. A Humano que estamos mudando fortemente as nossas atividades digitais, seja no atacadão como no varejo. Mudamos o modelo operativo no varejo com entregas e conquistas muito fortes, e invertimos muito no crescimento do digital, do atacadão, seja B2B ou B2C. Então, vamos continuar com estas iniciativas. Mudamos também a organização, é ponto importante. Mudamos a organização com novo Chief Digital Officer, o Samuel James, que está em cargo de tudo. Então, agora temos todo o digital na mesma mão, fortalecendo as nossas iniciativas transversalmente. A chegada do Sam e do seu time é bem recente, falamos de abril, maio, então tudo isso vai dar também elementos para crescimento nos próximos meses. Perfeito. E sobre a evolução, talvez, da rentabilidade dessa operação, dá para interpretar que também isso mudou para o positivo, gradualmente aumentando? E um bom ponto, muito obrigado por também essa pergunta. Acho que o e-commerce deve ter a sua contribuição positiva nos resultados. Então, o que vimos nos últimos meses é uma melhora mensal, cada vez, mês a mês, da rentabilidade dos canais digitais. O modelo in-store picking, por exemplo, é muito mais rentável que o que foi no passado. Então, isso é realmente
win-win mudança que fizemos, win para os nossos clientes, entregas muito mais rápidas e muito mais completas, win em termos de organização interna e de vendas, e win também sobre a rentabilidade. Então, o que vemos é uma melhoria em todos os canais digitais, atacadão, varejo alimentar e varejo não alimentar nos últimos meses. Perfeito, se eu pudesse... Só lembrar também aqui que no modelo atacadão, o modelo atacadão já é um modelo rentável. A construção do modelo digital do atacadão é um modelo do venda adicionais, margens adicionais, mas temos uma estrutura já aperta. O modelo do atacadão já tem capacidade de fazer o picking, porque é o modelo do B2B, já temos a estrutura para fazer o delivery, já são tickets muito altos, que permite absorver a parte dos custos fixos do digital. Então, Atacadão e o desenvolvimento do modelo digital no Atacadão é rentável dia 1. Então, não temos nenhum problema do rentabilidade no Atacadão e estamos, como o Stefan estava falando, melhorando o modelo de rentabilidade no lado do varejo. Mas também não temos que esquecer que o modelo digital é um modelo omnicanal. Não temos que olhar só a rentabilidade do e-commerce. O e-commerce traz dados, traz melhor conhecimento do cliente, traz uma estratégia a largo prazo, e isso é muito importante também, considerar essa contribuição do e-commerce, não só no PNL do fim do mês, no fim do quarto, no fim do ano, mas na construção a largo prazo. E uma capacidade agora também, como já falamos, com a aquisição do Grupo BIG, de ter um modelo do e-commerce do varejo presente em um território nacional e com uma estratégia nacional de alavancar também os custos da plataforma central. Então, o modelo do e-commerce do varejo vai melhorar significativamente com a escala que vamos a conseguir com o Grupo BIG a nível nacional. Perfeito, bem claro. Obrigada. Obrigado, Irma. A nossa próxima pergunta vem do Thiago, analista Sell-Side, do Banco XP. Thiago, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado aqui por pegar nossas perguntas e parabéns aí novamente pelos resultados entregues. Acho que eu queria explorar um follow-up aqui em rentabilidade, né? A gente já falou bastante aqui do tema anteriormente, acho que nas outras perguntas dos outros analistas, mas acho que seria interessante pegar um pouco da sensibilidade de vocês com as expectativas frente aí à reabertura das lojas que eram extra, né, convertidas aqui em Assaí agora. Acho que, e aí, assim, até pegar um pouco dessa sensibilidade do ponto de vista até do varejo, né? Então, dado que a expectativa aqui é que essas lojas sejam um pouco mais centrais e também com um nível de serviços, né, um pouco maior, então acho que seria legal pegar um pouco essa sensibilidade junto com vocês. E aí um follow-up ainda sobre o Atacadão, né, acho que, enfim, vocês entregaram aí um same-store sales bastante positivo no formato. A gente queria entender também um pouquinho, acho que seria legal entender qual é o impacto do atacado de distribuição no formato, né, para esse número do same-store sales do Atacadão. Então, acho que é basicamente isso, nossas duas perguntas, pessoal. Obrigado. Sim, obrigado, Thiago. Para o impacto da competição, por isso temos o gráfico que apresentamos. O que mostramos é que a situação do fechamento da concorrência, ao final, impactou pouco, 160 bips entre as lojas impactadas e as lojas não impactadas, o que implica que todas nossas lojas tiveram um performance bons. Então, o que a gente acha é que agora, quando a competência vai reabrir, não tem por que ter um efeito mais negativo. Tivemos um efeito positivo agora, e agora a competência reabre,
pues no va a tener un efecto tan negativo como da misma manera que no tuvimos un efecto positivo nesta primeira fase. Isso é o que achamos. Também a gente fez, como você viu, investimento no preço. Temos uma dinâmica comercial bastante forte, a participação da marca própria e toda a estratégia comercial do varejo tem que dar resultado e tem que permitir ter uma posição bastante forte frente à concorrência. E se a mais a concorrência está fazendo formato pouco mixto entre o atacarejo e o hipermercado, pois também a diferenciação não ficará tão forte entre o hipermercado e o que a concorrência pode fazer. Isto é para a primeira pergunta. E para a segunda pergunta da contribuição do atacador, do formato atacador, que falamos, não temos gap forte entre o B2B e o B2C. Temos uma evolução que é bastante similar entre os dois canais. Perfeito, pessoal. Obrigado pelas respostas. Obrigado, Thiago. A nossa próxima pergunta vem do Bob Ford, analista sell-side do Bank of America. Por favor, Bob, pode prosseguir. Obrigado, mas a gente já respondeu a minha pergunta. Ok, Bob, muito obrigado. Muito obrigado. Iremos à próxima, que é do Andrew Rubin, analista sell-side do Morgan Stanley. E a pergunta do Andrew será realizada em inglês. Por favor, Andrew, pode prosseguir. Hi, thank you. Most of my questions have been answered as well. Just if you could talk a bit more about the impact of inflation for Atacadão. You mentioned at Carrefour Retail, more visits, but lower ticket. Are you seeing similar behaviors within Atacadão, or how does it differ for inflation impacts within the channel? Thank you. Okay, so I will answer in English. In português. Ok. Português. Sorry, so I fazer em português. Sim, temos também a mesma tendência, uma tendência geral no mercado. O cliente do Atacadão é ainda mais sensível à evolução da inflação, então temos esse efeito também. Mas a diferença é que o Atacadão tem já o melhor posicionamento do preço do mercado, então beneficiamos também desse fluxo do cliente que está buscando preço. Então, por isso, ficamos bem confiantes com a evolução do cliente no Atacadão, por essa imagem de preço. O downtrade que observamos no ano passado foi muito forte. Ainda observamos downtrade em algumas categorias, em algumas regiões também do país, mas também temos ajuda também do governo que vai entrar e que tem que participar no crescimento das vendas e no crescimento do ticket médio também. Por isso não antecipamos uma queda forte no modelo do atacarejo, tudo o contrário. Obrigado, Andrew. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas todas perguntas. Estou realmente muito feliz e muito positivo pelo futuro que estamos construindo. Estou vendo times muito engajados, motivados, entusiasmados para entregar muito bons resultados, muitas boas conquistas e nos próximos meses, seja elas na área da integração do Grupo BIG, que leva muito trabalho, é trabalho bem intenso, na área da digitalização, onde vimos uma aceleração forte já, e na área da expansão que estamos seguindo, além de ter as outras frentes. Então, time muito energizado neste momento chave para todos nós. O novo tamanho do Grupo Carrefour Brasil leva ainda mais responsabilidade para os nossos clientes, obviamente para nossos colaboradores e toda a sociedade brasileira. Muito obrigado e nos vemos pelo terceiro trimestre um pouco. Tchau. A videoconferência de resultados referentes ao segundo trimestre de 2022 do Grupo Carrefour Brasil está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.